E aí, galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos muito bem, com saúde, porque hoje tem revisão. Isso, vamos revisar para o simulado. E não quer demais, né? Rever conteúdo, entender um pouquinho mais, complementar o que está faltando, beleza? E uma ótima oportunidade para quem ainda está com dúvida. E para quem já aprendeu tudo, reforçar, porque tem conteúdo. Perdão, tem exercício, tá certo? Então vamos lá, o cronograma desta aula, tá? Aulinha de 30 minutos para a gente rever adjunto adverbial, tá bom? Nós vamos interpretar os sentidos de modificadores dos verbos, isso mesmo. Quem? Advérbio, que na sintaxe é o adjunto adverbial, beleza? Então vamos lá, recomeçando um pouquinho sobre advérbio. Professora, por que retomar mesmo a morfologia? Porque eu dependo da morfologia para compreender a sintaxe, tá? E quem é que é o adjunto adverbial? É o advérbio, locução adverbial, tá? Palavrinha ou grupo de palavras invariáveis que exprimem circunstâncias. Se dá ideia de circunstância, então é o que, pessoal? Advérbio ou locução adverbial, tá? Ele se relaciona diretamente com o verbo, o adjetivo, o próprio advérbio ou com a frase, funcionando ali como elemento modificador, tá? É uma classe gramatical que depende muito do contexto em que está inserido para identificar suas circunstâncias. Já fizemos vários exemplos sobre isso, tá? O mesmo advérbio em contextos diferentes pode assumir circunstâncias diferentes, tá? E aí tem aquele esquemazinho básico que a tia Andressa sempre pede para vocês copiarem aí, que resume muito bem a classe gramatical, olha aí, ó, perdão, palavra, advérbio, invariável. Com quem que eles se relacionam? Verbo, advérbio, adjetivo ou com a frase, beleza? Vamos lá. Professora, e quais são os advérbios? Bom, eu sempre trago aqui para vocês um pouquinho deles. Ah, só são esses? De jeito nenhum, beleza? Aqui são os mais comuns, só para vocês compreenderem aqui sobre essas possíveis circunstâncias, algumas palavras que exercem função de advérbio. Mas as locuções adverbiais também acaba que tornam infinito, tá certo? Então, de afirmação, negação, intensidade, tempo, lugar, dúvida e modo. Vale a pena copiar o quadro no caderno? Vale, professor. Vale sim, meu querido. Vale sim, meu aluno. Por quê? Porque aqui você vai gravar um pouquinho as circunstâncias adverbiais, beleza? Então vamos lá. O adjunto adverbial na parte de conceito é o termo que se liga a um verbo, a um adjetivo, ao próprio advérbio, exprimindo uma circunstância. Grifa aí, passa um marca-texto aqui, ó. Circunstâncias, seja de tempo, lugar, modo, afirmação, negação, dúvida, instrumento. Na morfologia é representado pelo advérbio ou locução adverbial. Grife isso aqui, porque vocês sabem que na sintaxe eu dependo da morfologia. Termo oracional móvel, isso quer dizer o quê? Que eu posso colocar ele onde eu quiser dentro da oração, tá? Nem sempre é possível identificar a circunstância exata de um adjunto adverbial. Por quê? Porque eu também dependo de contexto, tá? Então, ó, Laura saiu apressadamente. Apressadamente aqui, ó, é o modo como Laura saiu. Olha, a circunstância de modo, se é circunstância, é advérbio. Se é advérbio, é adjunto adverbial. Eu não quero isso. O não aqui me dá a ideia de negação, circunstância de negação, advérbio, adjunto adverbial de negação. Talvez me dá a ideia de que expressa que circunstância, dúvida. Então, adjunto adverbial de dúvida. Talvez o veremos no restaurante. Aqui me transmite ideia de lugar. Não é onde eu vou vê-lo? Ah, talvez veremos na escola, no parque, na praça. Então, no restaurante aqui, dá ideia de lugar. Portanto, adjunto adverbial de lugar. Hoje vou sair. Hoje não dá ideia de tempo? Então, adjunto adverbial de tempo. Percebo que está tudo atrelado à questão da circunstância. Se você consegue perceber uma circunstância naquela palavra, aquele grupo de palavras, então é advérbio ou locução adverbial. Portanto, adjunto adverbial na sintaxe. Vamos lá. As circunstâncias de um adjunto adverbial devem ser analisadas através do contexto. É o exemplo que eu reforço com vocês aqui, por exemplo, com o de longe. Olha só, de longe, de longe, de longe. Mas vamos ler os contextos em que essa locução
essa locução adverbial está inserida. O relacionamento deles vem de longe. Ó, me transmite uma ideia de tempo. Então, adjunto adverbial de tempo. Ela viu o filho apenas de longe. Me transmite ideia de quê? Não é o lugar de onde ela viu o filho? Então, adjunto adverbial de lugar. Ela era de longe a melhor da turma, que é o modo como ela se relacionava, né? O modo, a característica dela de modo em relação aos demais alunos da turma. Então, adjunto adverbial de modo. Vocês viram como eu preciso de um contexto, de uma situação de uso para compreender a circunstância do adjunto adverbial? Agora vamos entender um pouquinho o adjunto adverbial com um complemento verbal. Porque alguns alunos eles confundem. Por quê? Porque alguns verbos intransitivos, eles têm sentido completo. Alguns não têm, mas não tem complemento nenhum para eles, tá bom? E o adjunto adverbial, como ele está ali atrelado às vezes ao verbo, acaba que os alunos acreditam que ele pode ser o complemento do verbo. Então, ó, por mais que os adjuntos adverbiais auxiliem, colaborem na significação e complementação do sentido do verbo na oração, ele jamais, grife aí, passa um marca-texto amarelo bem forte, jamais será complemento desse verbo, pois o complemento do verbo só poderá ser objeto direto e objeto indireto, tá? Ó, Laura foi à praia. A praia não é onde Laura foi? Então, adjunto adverbial de lugar. Se adjunto adverbial de lugar, ele jamais será complemento do verbo ir. Mas, professora, quem vai a algum lugar. Sim, lugar. Se é lugar, é circunstância. Então, adjunto adverbial, tá bom? Então, o verbo acaba sendo intransitivo. Aí eu volto aqui nas dicas de análise sintáticas que eu já passei para vocês. Eu destaco o verbo, identifico o sujeito da oração e vou tirar quem? Adjunto adverbial e o predicativo do sujeito. Por quê? Porque o adjunto adverbial ele pode te confundir na hora de analisar a predicação do verbo, tá bom? Quem vai a algum lugar. Vai onde? Se é onde, é lugar, adjunto adverbial de lugar. Ele está auxiliando o verbo? Está, mas nunca vai ser o complemento do verbo, tá? Ela estava em casa na hora do ocorrido. Em casa, não era onde estava? Então, se é onde, é lugar. Adjunto adverbial de lugar. Na hora do ocorrido, não é ideia de tempo? Adjunto adverbial de tempo. Sobra o que para o teu verbo? Nada. Então, verbo intransitivo, beleza? Cuidado aqui para não confundir. Cai muito nas provas de vestibulares, de concursos, tá bom? Porque confunde mesmo. Se o aluno for direto para a predicação do verbo, ele erra. Então, você tem que fazer aquela dicasinha de análise sintática, beleza? E o adjunto adverbial com predicativo do sujeito também pode confundir, tá? Principalmente quando aqueles adjuntos adverbiais formados com o sufixo mente, tá? Então, a maioria dos adjetivos em que eu incluo o sufixo mente vira advérbio de modo, beleza? Então, vamos lá. Toda palavra que exprime circunstância é advérbio. Ó, circunstância, advérbio, na morfologia. Assim, adjunto adverbial na sintaxe, beleza? Todo adjetivo que se encontra dentro do predicado com função de atribuir características ou qualidades ao sujeito da oração é predicativo do sujeito, ó. Adjetivo, advérbio. Vocês estão vendo que é uma classe gramatical diferente? Então, todo adjetivo dentro do predicado atribuindo qualidade ou característica ao sujeito é predicativo do sujeito. Beleza? Por mais parecidos que sejam, deve-se analisar cuidadosamente as suas funções para não confundir. Laura saiu apressadamente. Apressadamente é o modo como ela saiu. Advérbio de modo. Portanto, adjunto adverbial de modo. Agora, olha aqui, ó. Laura estava apressada. Apressada é o adjetivo, é a característica da Laura. Então, predicativo do sujeito e o verbo será de ligação. Vamos lá. Professora, por que aqui o verbo é intransitivo? Porque não sobra nada para ele, tá?
até mesmo porque o verbo sair já é um verbo de significação completa. E apressadamente é uma ideia de modo, circunstância de modo. Se a circunstância é advérbio. Aqui, quem que estava apressada? Laura. Laura é o sujeito. Perceba que apressada é um adjetivo que faz referência a Laura, que é o sujeito da oração. Portanto, o predicativo do sujeito. Beleza aqui? E com relação ao agente da passiva, porque nós já estudamos o agente da passiva, já falamos sobre vozes verbais e pode gerar essa dúvidazinha aqui também, tá bom? Toda palavra que exprime circunstância é advérbio na morfologia, adjunto adverbial na sintaxe. Já sei disso, professora. Todo termo que transmite ideia de prática de ação presente no predicado é o agente da passiva, presente na voz passiva analítica, uma vez que o sujeito é paciente. Aí você lembra aí, o agente da passiva é o termo da oração que pratica a ação na voz passiva analítica. Por quê? Porque na voz passiva o sujeito ele é paciente, tá bom? Então eu tenho que ter alguém que vai praticar essa ação por ele. Beleza? Então, por mais que sejam parecidos, eu tenho que atentar e analisar cuidadosamente os dois termos da oração. Professora, por que essa confusão pode acontecer? O interessante é que o agente da passiva, ele é preposicionado. E algumas locuções adverbiais também são introduzidas pela preposição. Aí o aluno confunde ali, só por ver a preposição, adjunto adverbial, é agente da passiva. Eu tenho que ficar atenta ao contexto, eu tenho que analisar a oração. Laura escutou a música pelo rádio. Pelo rádio não foi por onde ela escutou? Então, é advérbio de lugar. Locução adverbial de lugar. Consertei, locução adverbial de lugar. E assim, adjunto adverbial de lugar. Agora, a música foi escutada pela Laura. O que acontece aqui, ó? Quem que escutou a música? Desculpa, o que foi escutada pela Laura? A música. A música aqui é o sujeito da oração e está sendo escutada. Tem natureza paciente, tá? Então, é um sujeito paciente. Quando eu olho para essa estrutura em que eu tenho um sujeito paciente, eu tenho uma locução verbal com o verbo principal no particípio, eu já sei que é uma voz passiva analítica. Beleza? Então, pela Laura, aqui, pessoal, é o agente da passiva, porque é o ser que está praticando a ação na voz passiva analítica, tá? O ser que pratica a ação na voz passiva analítica, portanto, o agente da passiva, beleza? Entenderam aqui? Compreenderam? O que é aqui que pode confundir o aluno mesmo? Olha, pela... Então, os alunos acabam confundindo um pouco. Aí eu tenho que olhar se dá ideia de circunstância é advérbio, adjunto adverbial. Se transmite uma ideia de ação, que pratica uma ação, é agente da passiva, tá bom? E a questão da mobilidade, eu já falei para vocês que todos os termos oracionais são móveis, vai depender de onde eu coloco cada um, beleza? Então, os adjuntos adverbiais são móveis dentro da oração, isto é, podem ser colocados em posições ou locais diferentes, desde que faça sentido, tá bom? No deslocamento, deve-se observar a colocação da vírgula e o adjunto adverbial curto, deslocado, a vírgula é facultativa. Se for longo, a vírgula é obrigatória. Olha aí, ó, na hora do ocorrido, ela estava em casa. A vírgula aqui, ó, foi colocada porque o adjunto adverbial está deslocado para o início da oração e ele é longo, então a vírgula é obrigatória. Ela, na hora do ocorrido, estava em casa, está no meio da oração, então eu tenho que colocar uma vírgula isolando antes e uma vírgula isolando depois. Ela estava em casa na hora do ocorrido. Perceba que o adjunto adverbial agora está no seu lugar habitual, que é no final da oração. Então, a vírgula aqui não tem necessidade, tá? Ela é facultativa, mas os gramáticos dizem o quê? Coloca não, tá? A não ser que você queira enfatizar o adjunto adverbial, tá bom? Hoje, eu saí. O que acontece? A vírgula aqui também é facultativa. Mas, professora, o adjunto adverbial está no início da oração, mas eu disse o quê? No caso de adjuntos adverbiais curtos, a vírgula é facultativa. Ó. Curto, o que eu entendo por curto? No máximo ali 2 sílabas, tá bom? Hoje. Então, você coloca só se quiser essa vírgula, preferível para não colocar. Porque se você coloca, é como se você estivesse enfatizando aqui o adjunto adverbial, tá? Então, nessas primeiras situações, ele é obrigatório. E na segunda,
nas duas últimas ele é facultativo. Aqui porque está no seu lugar habitual, na ordem direta, e aqui porque ele é curto, beleza? Agora vamos a algumas questões. Uma cidade tão linda de se ver do alto não pode decepcionar logo depois do pouso. Observe as palavras em destaque. Qual a função morfossintática delas? Já conversamos sobre quando aparece essa palavra morfossintaxe. Aqui ele quer saber qual é a função morfológica, isto é, a classe gramatical da palavra, e a sua função sintática, tá bom? Então, do alto, não é do lugar, o lugar de onde se vê a cidade. Então, se dá a ideia de lugar, é advérbio. Só que aqui eu tenho o quê? Duas palavrinhas. Então, é locução adverbial na morfologia, locução adverbial de lugar, e na sintaxe, adjunta adverbial de lugar. Perceba que a circunstância não muda da morfologia para a sintaxe, tá? Então, do alto, na morfologia, locução adverbial de lugar, porque são duas palavras, e na sintaxe, adjunta adverbial de lugar. O não expressa ideia de quê? Negação. Então, na morfologia, advérbio de negação, e na sintaxe, adjunta adverbial de negação. Ó, não muda, pessoal, a circunstância não muda. Logo depois do pouso, da ideia de tempo, né? Se é tempo, é circunstância. Como eu tenho mais de uma palavra, então aqui é locução adverbial de tempo na morfologia, e na sintaxe exerce a função de adjunto adverbial de tempo. Beleza? Bem simplesinha a questão, né? Aqui é só para... O que eu estou vendo aqui nessa questão, professor? O que eu estou aprendendo nesta questão? Você está aprendendo a identificar aqui o advérbio e compreender a sua circunstância dentro da morfologia e dentro da sintaxe, tá? Vamos lá. Opa, a professora já deixou com a resposta aqui. Oh, meu Deus, mas tudo bem. Qual a predicação do verbo ver na locução verbal pode decepcionar? Então, vamos lá, ó. Uma cidade tão linda de se ver do alto não pode decepcionar logo depois do pouso. Então, o que que não pode decepcionar logo depois do pouso, né? Uma cidade tão linda de se ver. Perceba que logo depois do pouso é adjunta adverbial de tempo. Sobrou o que para o teu verbo? Nada. Então, ele será um verbo intransitivo. A professora que pode decepcionar é uma locução verbal, mas quando eu tenho as locuções verbais, eu já disse para vocês, eu olho para que verbo? Para o último, que é o verbo principal, tá bom? Então, ele não tem complemento aqui, não se preocupe, logo depois do pouso é adjunta adverbial de tempo, não é o complemento do verbo decepcionar. Assim, ele será verbo intransitivo, tá bom? Vamos à nossa próxima questão. Não é drama, não é para chamar a atenção, nem a falta de Deus e muito menos frescura. Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio. Bom, texto bem bacana aí, para caso você também esteja sofrendo, procure ajuda, ou se conhecer alguém que esteja passando por algum tipo de dificuldade, tá bom, emocional, ofereça ajuda ou auxilie essa pessoa a buscar a ajuda necessária, tá certo? Tem profissional capacitado para isso aqui, para ajudar. É coisa séria, tá? Não é drama, não é para chamar atenção, não é falta de Deus e muito menos frescura. Todo texto é estruturado com base em uma circunstância, tá? Ele está dizendo que esse texto aqui é baseado em uma circunstância, beleza? Indique que circunstância é essa e quais palavras exercem essa função semântica no enunciado. Isso é semântica no campo das ideias, tá bom? Do sentido. Qual é a circunstância que prevalece dentro desse texto? A ideia de negação, não é mesmo? Então, o texto todinho é baseado na circunstância de negação. Quais são as palavras que exercem essa função? As palavras que exercem essa função é o não, o nem e o muito menos, a locução muito menos. Tudo isso transmite a ideia de negação. B. Qual a função morfossintática dessas palavras? Na morfologia, trata-se de quê? Advérbios de negação, o não e o nem, tá bom? E o muito menos é uma locução adverbial de negação. Na sintaxe, tudo funciona como adjunta adverbial de negação.
Agora, pessoal, quarta questão. Letra A. Reescreva o texto retirando as palavras destacadas por você na questão anterior, tá? Então, você tirou o quê? Todas as palavras que expressam circunstância de negação. Vamos reescrever esse texto sem elas? Vamos lá, ó. É drama, é para chamar a atenção, é falta de Deus e frescura. Eita, ficou diferente, né? Quando eu retiro as palavras que expressam circunstância de negação, passou um sentido totalmente diferente. Olha aí, letra B. Ao executar o comando do item acima, é possível afirmar que houve alteração no sentido original da mensagem? Explique. Vocês acham? Tem diferença do texto original para o texto reescrito? Tem. Tem muita diferença, viu? Sim, porque o texto trata da prevenção ao suicídio e os adjuntos adverbiais de negação reforçam a ideia de que isso é um assunto sério e deve ser tratado como algo importante na sociedade. Por isso, a ausência desses adjuntos transparece que a temática é irrelevante, é banal. Se eu tiro o adjunto adverbial, ele está dizendo o quê? Que o suicídio é drama, é só para chamar atenção, é falta de Deus, é frescura, e não é verdade. Então, os adjuntos adverbiais aqui, galerinha, são fundamentais dentro do texto, tá vendo? Vocês viram o tanto que é importante um adjunto adverbial, e se eu retiro, pode causar dano no significado do texto? Vamos lá. H. Você vê a vida otimisticamente ou pessimisticamente? Nem de um modo, nem de outro. Vejo horizontalmente. Como é que o H está? Deitado numa rede, né? Quinta questão. Alguns adjuntos adverbiais são formados a partir de adjetivos. Letra A. De que adjetivo se origina o advérbio horizontalmente? Do adjetivo horizontal. E aí ele incluiu o quê? O sufixo mente aí no finalzinho do texto. B. Os advérbios otimisticamente e pessimisticamente foram criados pelo cartunista, tá? Aqui é o neologismo, criação de palavras, específica para esse texto. A partir de que palavras ele os criou? Então, a partir dos adjetivos otimista e do adjetivo pessimista, tá bom? Então, otimisticamente é o adjetivo otimista e pessimisticamente é o adjetivo pessimista. Letra C. As palavras otimisticamente e pessimisticamente existem na língua portuguesa? Vocês já viram essas palavras? Não, né? Eu até comentei que é o que aqui? Na verdade, trata-se de um neologismo, tá? O que é o neologismo? É a possibilidade de criar palavras na língua, beleza? Então, elas não existem. O cartunista, ele criou, tá bom? Observe esses advérbios, observe como esses advérbios foram formados, que circunstâncias eles expressam, tá? Observe como esses advérbios foram formados, consertem aí. Que circunstâncias eles expressam? Bom, circunstância de modo como ele vê a vida, tá bom? Otimisticamente, pessimisticamente e horizontalmente. Todos dão ideia de modo, beleza? Vamos aqui, ó. O Manual de Redação e Estilo do jornal O Estado de São Paulo recomenda que, nas notícias e reportagens, não use o adjunto adverbial felizmente em frases como felizmente não houve mortes no acidente ou felizmente o Brasil começa a conter a inflação, pois esses advérbios devem ser, pois esses textos devem ser objetivos, tá? Retomando aí o conceito um pouquinho de gênero notícia, a gente sabe que são textos, né, gêneros textuais objetivos, com o intuito de informar. Então, nesses casos aqui, é bom que a gente não utilize, tá bom, esses adjuntos adverbiais. Todas as frases a seguir seguem um adjunto adverbial de modo. Identifique os itens que o adjunto adverbial, assim como infelizmente, expressa sua opinião. Então, vamos lá. A tia já deixou marcado aqui, mas faz de conta que vocês não estão vendo. A. Ele analisou calmamente a situação e depois deu a sua opinião. Calmamente aqui, vocês acham que expressa uma ideia de opinião? Não dá ideia de opinião, né? O bebê dormia tranquilamente no berço.
também não expressa uma ideia de opinião. Agora, olha aqui, ó. Meu amigo foi finalmente promovido para gerente na loja em que ele trabalha. Finalmente aqui é a opinião dele, né? Ah, finalmente, até que enfim, né? Uma opinião aqui a respeito da promoção do amigo. A criança corria alegremente pelo jardim. Também eu tenho aqui uma característica, né, um advérbio de modo, um adjunto adverbial de modo, mas nesse caso ele não funciona como ideia de opinião. Infelizmente, nossa seleção de futebol perdeu para a Argentina. Ah, agora aqui eu também tenho uma opinião, né? Infelizmente, ele não gostou, tá bom? Então, a letra C e a letra E. Vamos ver aqui, ó. Devo chegar um pouco tarde. Deixe uma luz acesa para mim. Aonde você vai? Na festa só para homens do Alf. Olhem para o terceiro quadrinho, gente. Como foi que a Elga fez? Deixou uma luz acesa, mas fora da casa. A gente já sabe o que é que vai dar aqui, né? Quando o H chegar na madrugada. Será que ele vai poder entrar? Acho que não. Sétimo, observe a fala de Agar no primeiro quadrinho. O que Agar quis dizer com deixe uma luz acesa para mim? Então, ele vai chegar provavelmente na madrugada, vai estar escuro, e é para não topar, né, nos objetos da casa. Então, H irá a uma festa e chegará tarde da noite, provavelmente na madrugada, e por ser um horário muito escuro, a luz é para ajudá-lo a transitar dentro da residência. Então, era isso que ele queria. Letra B. O humor da tira é gerado na quebra de expectativa no último quadrinho. Explique como isso ocorre e se Elga concorda com a atitude do marido. Ela concorda com a atitude do marido, pessoal? Acho que não, né? Até que ela deixa a vela aqui, ó, do lado de fora. Elga não concorda com as ações de H, pois ela acende a vela do lado de fora da casa, sugerindo que ele não entrará e dormirá, portanto, na rua. Não vai dar certo pro H aqui não, viu? Oitavo. Em um diálogo é comum um dos falantes suprimir algumas palavras por já terem sido pronunciadas pelo outro interlocutor anteriormente. Isso acontece na tira quando o Elga, no primeiro quadrinho, pergunta aonde você vai? E no segundo quadro, H responde, na festa só para homens do Ralph. Nessa situação foi ocultado o verbo ir. Vou na festa só para homens do Ralph. Qual a função sintática do termo? Na festa só para homens do Alf. Não é para onde ele vai? Então, circunstância. Adjunto adverbial de lugar. B. Qual a predicação do verbo ir nessa oração? Sobra alguma coisa para o verbo? Não. Então, ele é verbo intransitivo. Vamos para a nossa última questão. Nona, na sintaxe de regência, parte da gramática que estuda o comportamento dos verbos em contexto de uso e as possibilidades de possíveis complementos, diz que todo verbo de movimento é intransitivo e exige a preposição a no adjunto adverbial de lugar que o acompanha. Na oração, vou na festa só para homens do Alf, é possível afirmar que a H cometeu um desvio de regência verbal? Vamos lá, vamos entender. O que é a sintaxe de regência? É a parte da gramática que vai olhar se aquele verbo exige ou não complemento, que tipo de complemento é esse, se é preposicionado ou não. Todo verbo que dá ideia de movimento, ele é verbo intransitivo e exige a preposição a no adjunto adverbial de lugar. Ele usou a preposição a? Não, ele usou a preposição em. Então, de fato, o H cometeu uma gafe aqui, viu? H emprega a preposição em na contração em mais a no adjunto adverbial de lugar. Como é que ficaria a reescrita? Vou à festa só para homens do Alf, tá? Então, essa seria a escrita correta. Muito obrigada, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Pausa aí que já já a gente volta para a aula 2.